Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, educação democrática. Comigo no estúdio da TVE está um dos maiores especialistas do país em educação, doutor em educação, Fernando Pena, da Universidade Federal Fluminense, de passagem por Ponta Grossa. Professor, nós falamos no bloco anterior sobre o projeto Escola Sem Partido e dissemos que eles têm um discurso que cativa as pessoas no primeiro momento, dizendo que querem apenas que todas as correntes políticas sejam respeitadas, né? Mas, na prática, eles pregam o extermínio dos livros de história de coisas que aconteceram e não podem ser retiradas dos livros de história, como, por exemplo, a contribuição de Marx à filosofia, como a Revolução Russa que aconteceu, com todos os seus desdobramentos. E daí, na sequência, também acabam pregando, integrantes do movimento Escola Sem Partido, teses que são extremamente complicadas, como, por exemplo, convencer os alunos que o criacionismo, que é uma teoria religiosa, tem validade no campo científico, quando não tem. Ela tem validade no campo de fé, no exercício da fé, mas não no exercício da ciência. São universos distintos, completamente distintos. Integrantes também desse mesmo movimento defendem algumas ideias que são, no mínimo, fora de contexto com a época em que vivemos. Ou seja, nós lançamos naves ao espaço e chegamos à conclusão, através da visualização do planeta Terra, que o planeta é redondo. Embora muito antes disso a gente soubesse desse fato. Algumas pessoas que se dizem intelectuais e que influenciam lideranças do atual governo federal dizem que a Terra é plana e ela não é plana. Então eu menciono isso porque é óbvio que, mediante um choque com ideias tão atrasadas, que acaba resultando, inclusive, na morte de algumas pessoas, porque essas mesmas pessoas defendem que não se deve vacinar os filhos, e aí nós temos doenças que foram erradicadas voltando. Né? Então são pessoas extremamente perigosas para a sociedade, porque defendem ideias que são atrasadas para o campo da ciência e da evolução humana. Mas isso não pode caracterizar o movimento do Escola Sem Partido como um todo. São pessoas que precisam, no mínimo, ser ouvidas e precisam ouvir também propostas diferenciadas. Entre essas propostas vem o tema desse bloco, né? E por isso a abordagem que eu fiz agora até aqui. O que seria educação democrática? Então, você já deu uma pista, né? A luta pela escola pública ela é muito antiga, mas recentemente, frente ao que nós estamos vendo no campo da política, propostas no campo educacional, como Escola Sem Partido, durante algum tempo nós fomos muito reativos. Então era contra a reforma do ensino médio, contra a Escola Sem Partido. Em algum momento, um grupo de pessoas, do qual eu faço parte, falou, olha, a gente precisaria então pensar o que nós defendemos. E aí veio a proposta de usar um conceito, que é um conceito acadêmico, para discutir, para pensar essa proposta. E veio a ideia de educação democrática. A educação democrática é um fenômeno difícil de definir, porque é um conceito amplo, que tenta dar conta da complexidade do fenômeno educacional. Esse é um primeiro ponto. Eles tentam dizer que a educação é só um professor, é um burocrata que transmite conteúdo. Então, a primeira coisa é dizer que a educação é um fenômeno complexo que envolve mais do que a qualificação para uma tarefa, também uma dimensão de socialização e subjetivação, né? de tornar-se sujeito. Dito isso, a gente tem trabalhado atualmente com uma proposta que é pensar essa educação democrática com base quase num jogo de escalas. Então, num plano mais amplo, nós falaríamos em educação em direitos humanos, porque o direito humano ele é um grande imaginário igualitário que permite que todos nós nos percebamos como sujeitos, com direitos. Então, a educação em direitos humanos é um ponto central. No Brasil, nós já avançamos nesse quesito. Nós temos diretrizes curriculares nacionais para a educação em direitos humanos. Com toda a tristeza que a gente está vivendo com a tragédia na Amazônia, pensar essa educação em direitos humanos é indissociável de uma discussão sobre educação ambiental. Então, pensar como é que esse ser humano se integra com a natureza, com o meio ambiente. Então, essa é uma primeira dimensão. Falando sobre a escola, cada vez mais a gente tem destacado a necessidade de uma gestão democrática. E a gestão democrática na escola, ela tem uma característica central, que é a eleição ou consulta para as direções. Então, você tem um processo democrático dentro da escola. Mas não é só isso. É também fortalecimento dos grêmios estudantis, uma primeira experiência ali com debates, política dentro do espaço da escola. A elaboração dos projetos políticos pedagógicos, que é um documento obrigatório, toda escola tem que ter, e é um processo no qual a escola se integra com a comunidade. Então, esse é um elemento central, a gestão democrática. Ainda nesse plano da escola, pensar também na laicidade.
é aquilo que a gente estava conversando, né? Cada vez mais pessoas querem deixar de discutir temáticas do campo científico por conta das suas crenças religiosas. E existe um preconceito contra a laicidade, como se algo que fosse laico fosse contra a religião, mas é o contrário. A escola laica, ela é uma escola na qual, independente das suas crenças de foro íntimo, você ali naquele espaço vai ser respeitado. Eu só quero pegar Claro. um gancho na sua fala agora e conversar também com algumas pessoas. Você que é evangélico e que nos acompanha nesse momento, durante muitos e muitos anos, durante décadas, os evangélicos foram vítimas de preconceito no Brasil. Sabe quem combateu esse preconceito? Foram os laicos. Foi o Estado laico que combateu o preconceito contra os evangélicos. É só bom deixar isso claro dentro da perspectiva histórica. Qualquer professor de história pode confirmar o que estou falando. Por favor. E é exatamente isso. No momento no qual, por exemplo, os evangélicos sofriam preconceito, o Estado laico quer garantir que eles possam ter a sua fé e professá-la nos seus espaços. Então esse é um ponto central. Então a laicidade é para permitir que todos se vejam acolhidos e não coagidos no espaço público da escola. Então esse é um ponto central, né, pensando na escola. E na dimensão da sala de aula, uma característica importante é algo que o próprio Paulo Freire colocou em um livro que ele chamou de pedagogia do oprimido. Que às vezes as pessoas escutam o nome e ficam, mas pedagogia do oprimido, o que será isso? É entender que a nossa sociedade é permeada por diferentes formas de desigualdade, de classe, de gênero, de raça, e que na escola essas formas de igualdade elas se convertem em fatores de exclusão. Então, por exemplo, a transfobia faz com que muitos alunos ou pessoas trans abandonem a escola. A homofobia, diferentes fenômenos dentro dessa chave das desigualdades. Então, a escola ela tem que prezar pela inclusão e pela acessibilidade, garantir que todos, independente da sua orientação sexual, raça, gênero, classe, tenham na escola um espaço garantido, onde ele pode ter acesso ao seu direito de aprender. E dentro dessa chave da garantia do direito à educação, também a gente tem que falar da educação de jovens e adultos, porque são pessoas que não conseguiram acessar esse direito à educação na idade que nós consideramos apropriada, então voltam para a escola já como adultos. E por fim, pensar, já que nós estamos na América Latina, uma discussão cada vez cresce mais de uma pedagogia decolonial, que é combater uma lógica que seria uma lógica colonial, de colonialidade, que ainda permeia a nossa vida em sociedade, e problematizar essas relações. Então a gente tem pensado a educação democrática nessas chaves, que é uma chave de diálogo, esse é um ponto central, que é entender, muita gente fala, mas você está querendo excluir a religião da escola, o aluno que for do evangélico, não é nada disso. É entender que pensar numa educação democrática é garantir que, independente da sua religião, você vai ter na escola um lugar onde você vai aprender a dialogar com outros valores, e especialmente a lidar com conhecimento científico. Isso não há uma incompatibilidade. Você pode manter a sua religião e ainda assim dialogar com a ciência, sabe? Aprender matemática, biologia, química. Não há uma incompatibilidade. Porque eu acho que muitas vezes algumas pessoas de diferentes crenças religiosas acham que isso seria um ataque à religião. Mas é exatamente como você explicou. O Estado laico é o contrário, ele garante o acesso a todas as pessoas de diferentes crenças. E é por isso que a escola não pode ser marcada por práticas de uma religião X ou Y, porque a gente tem que entender que a escola ela vai receber todo mundo. A escola é um espaço de senso. E aí a gente volta para a nossa discussão do bloco anterior, que é pensar que independente da sua crença, você acredita no seu foro íntimo em criacionismo, ou acredita o que quer que seja em fadas e gnomos, na escola é um lugar onde você não só dialoga com conhecimento científico, mas você também aprende a aprender com a diferença. Você conhece diferentes valores, algo que no futuro vai garantir ou vai pelo menos contribuir para a nossa democracia. Que é entender que independente da minha crença, eu tenho que dialogar, eu tenho que conviver, eu tenho que aprender com outras formas de pensar. Professor, daí algumas pessoas que estão nos ouvindo e vendo nesse momento podem perguntar o seguinte: o movimento Educação Democrática estaria preparado para ouvir posicionamentos mais conservadores? Claro. Eu, inclusive, como pesquisador e também como alguém que tem lutado por essa educação democrática, eu vou a debates com defensores de escola sem partido, eu vou a debates com defensores de militarização das escolas e vejo todos eles como adversários.
O adversário é diferente do inimigo. O adversário é alguém do qual eu discordo. Posso discordar absolutamente, em vários pontos, mas eu entendo que ele tem todo o direito de fazer essa proposta num regime democrático. Então a escola tem que ser esse espaço. Se tem um aluno conservador, ele tem que ter a sua voz na sala de aula. Se tem um aluno de esquerda, de direita, isso não importa, porque esse aluno ele tem que poder se posicionar nos debates. Esse é um ponto central, e aí talvez a gente volte lá para o início, que é pensar, ser contra a escola sem partido não quer dizer que sejamos contra uma discussão sobre os limites éticos da atuação docente. Se tem uma parcela da sociedade que acredita nessas demandas, em algumas das demandas do movimento Escola Sem Partido, e vê em casos de professores que ultrapassaram esses limites, eu acho que a gente tem que chamar esses professores, porque a discussão ética é entre pares. Os professores com a sociedade precisam discutir quais são esses limites, até para garantir que, independente da sua filiação política, de ser de esquerda ou direita, da sua religião X ou Y, que você tenha na escola um espaço de debate. Esse é o elemento central. Que quando a gente leva esses conflitos para o campo da moral, no campo da moral o outro não é um adversário, ele é um inimigo, ele coloca em risco a minha identidade. Então a gente tem que trabalhar essas divergências no campo da democracia, que é justamente isso, aprender com o outro. Eu posso discordar absolutamente de um defensor dessas propostas, mas eu vou e eu escuto e eu argumento. Pessoas que estão assistindo um programa podem refletir sobre qual lado quais argumentos foram mais persuasivos para ele e se posicionar. A escola é a mesma coisa. A escola ela tem que discutir temas atuais. Como eu disse, o objetivo constitucional é preparar para o exercício da cidadania. Parte disso é saber discutir, como discutir democraticamente. Então a escola, o professor não está ali para impor a visão dele sobre temáticas. Ninguém defende isso, mas ele tem que poder problematizar com os estudantes. Professor Fernando Pena, obrigado pela sua visita à TV Educativa, à TVE de Ponta Grossa. Obrigado pela sua presença aqui neste programa. Nós tentamos respeitar todos os posicionamentos, abrindo espaço para uma discussão mais ampla com a sociedade. Então, obrigado por estar aqui nesse dia conversando com a gente. Eu agradeço pelo convite, foi um prazer conversar com você. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.